Estás boa? Estou boa. Eu peço desculpa a todos que estão a ouvir, que tiveram que esperar, mas realmente isto foi aqui uns problemas técnicos e eu tentei em vários telemóveis, no computador e nada dava, mas pronto, agora já está resolvido. E não percebeste o que era, pois não? Não, no meu computador não tinha apenas o som, via, mas não me conseguias ouvir. E depois eu tentei no meu telemóvel, não dava, e tive que ir buscar o telemóvel do namorado para ver se conseguia, e pronto, e foi assim, e foi, pronto, já está. Peço desculpa, mas não sei o que é que aconteceu. Acontece, são coisas que a gente não controla, pronto. Agora já está. Nos diretos, Olha, então, há sempre qualquer coisa. vamos começar pelo princípio. Começa-nos a contar quem és, que é para toda a gente ficar a saber quem és, porque ninguém sabe. Vamos lá. Ou quase ninguém. Sim, Conta-nos. então eu chamo-me Leia Gonçalves. Eu tenho assim este nome assim um bocadinho invulgar, não é? Para Portugal, porque eu nasci em França, os meus pais já lá viviam há muitos anos e então eu nasci lá e depois com 6 anos é que eu vim para Portugal. Pronto, e estou cá desde essa altura e nunca mais saí daqui. Eu queria dizer-vos que, pronto, eu sou vegana, ou vamos conversando também sobre isso, porque eu tento ao máximo ser, não é? Até porque cada um tem a sua definição, não é? Cada um tem a sua opinião do que é ser vegano. Eu tenho a minha e muitos têm diferentes, mas pronto, mas vamos conversando um bocadinho sobre isso. Pronto, eu vi da França, eu fiquei numa aldeia, numa cidade que é Abrantes, hoje vivo logo ao lado, que é o Sardual. Nós estamos a falar de localidades de centro do país, okay? Onde é mais difícil ser vegano ou vegetariano pelas mentalidades. Há sempre ali uma diferença. Acredito. Sim. Então, queria-vos dizer que eu, quando vivi em casa dos meus pais, vou começar assim, mas rapidamente, eu não vou aqui contar a história toda da minha vida, mas ali um bocadinho. Podes partilhar o que quiseres. Do princípio, assim, a gente vai puxando os fios. Continua. Sim, está bem. Então, eu primeiro morei na cidade de Abrantes, eu vivia com os meus pais, claro, não é? Nós somos pequenos. E já nessa altura, eu, por exemplo, lembro-me dos passeios com os meus pais na natureza, nós falávamos muito dos animais, nós tínhamos sempre alguma preocupação, atenção, na altura ninguém era vegano nem vegetariano, mas tínhamos preocupação com o meio ambiente, com os animais, gostávamos muito de ir dar aqueles passeios no campo, por aí, pronto, sempre foi assim, eu sempre fui criada assim. A nossa alimentação daquela altura não é a que eu tenho hoje. Nós comíamos carne e peixe, mas eram quantidades muito pequenas, porque quando eu comparava com os amigos ou com outros familiares, eu via que o que nós comíamos de carne ou peixe era muito pequeno. Nós dávamos sempre preferência aos meus pais, não é? Que na altura era principalmente a minha mãe, não é? Que punha lá a comidinha na mesa e ela sempre preferia os vegetais, as frutas. Eu lembro-me já há mais de 20 anos que, por exemplo, a minha mãe cozinhava o tofu. O tofu para mim já era habitual. Ou, por exemplo, eu tenho uma referência de um prato de infância que é a ratatouille, muito por influência francesa, que é feita com legumes, que a minha mãe até cozinhava com o couscous, aquela massinha, aquelas bolinhas, e nós adorávamos comer aquilo. Pronto, por isso comida vegetariana não era algo novo. Pronto, eu já conhecia. E pronto, depois fui crescendo, sempre com algumas preocupações até ambientais, muito pela educação que eu tive dos meus pais. Depois, entretanto, fiz o secundário e no secundário, no 11º ano, eu fui para Ciências. Mas eu depois não era bem aquilo que eu queria. E depois nós na adolescência queríamos começar a trabalhar e a ganhar o nosso dinheiro e a ganhar a nossa independência. E então, o que é que eu fiz? Eu não quis fazer já o 12º, porque eu tinha chumbado a matemática não era minha amiga. E então, eu fui tirar um curso profissional.
aqueles cursos de 3 anos, que dão depois a equivalência ao 12º, eu tirei um curso de técnica de turismo ambiental e rural. Eu já queria que algo estivesse ligado à natureza. Certo. E como eu gostava imenso de turismo, eu gosto de bem receber, e então achei a parte do turismo era uma boa ideia e foi. E tirei então o curso e eu não sei se serei a única aqui das tuas entrevistas, Gabriela, mas eu não sou licenciada. Eu nunca Mas eu também andei... não sei essa parte. Eu não sei essa parte. Pronto. E eu nunca... os meus convidados conheço na hora. E não andei a convidar pessoas pelo canudo, portanto, estás à vontade. Pronto, então é mesmo isso. Mas é assim, eu também gostava de dizer às pessoas que eu não tenho vergonha. Eu nunca fui à universidade, eu nunca frequentei a universidade. E eu acho que as características de uma pessoa não pode ser só pelo se foi ou não à universidade, não é? Não. Tem outras capacidades. Pessoas e temos todas as nossas características boas que temos que desenvolver. São essas. É isso. Eu também acho isso. Apesar que hoje em dia, e eu conheço algumas pessoas que até foram colegas minhas de curso profissional, que nunca estão muito à vontade a dizer que nunca foram à universidade. Mas eu acho que, pronto, acho que também não é o tema de conversa hoje, mas é só para dizer que não é. Há tanta gente que foi à universidade e que não vale nada, tantos. É verdade. Não é a universidade que vai fazer uma pessoa e uma pessoa boa, não é? Eu também acho. E pronto, e assim, eu depois, como tirei o curso de turismo, eu fui trabalhar como recepcionista hoteleira. O primeiro, o hotel onde eu estagiei, o hotel depois convidou-me a ficar lá a trabalhar. E na altura eu pensava, devo ir ou não para a universidade. Mas depois pensei, já tenho aqui um emprego, eu vou ficar aqui. Pronto, e fiquei, e foi também por aí que eu depois não fui para a universidade, apesar de eu ter uma média de curso de 18 valores. E os meus professores às vezes insistiam ali um bocadinho para que eu fosse. Mas nós, quando somos adolescentes, às vezes queremos ganhar o nosso dinheiro e começar a trabalhar e sermos mais independentes, e foi o que me aconteceu. E pronto. Estás bem? Estou bem, sim. Estou bem. Como é que depois aconteceu a transição? Em que altura, mais ou menos? Então, foi muito, muito depois. Em 2018, há 3 anos atrás, porque isto vem tudo da minha educação, não é? Da educação que os meus pais me deram. É muito engraçado, vem sempre qualquer coisinha. Vai sempre. E eu muitas vezes, mesmo em adolescente, eu pensava, mas eu estou a comer um animal, E às vezes nem me sabia bem, a pouca carne que eu comia, por exemplo, às vezes já não me sabia bem, não tinha prazer nenhum. E eu pensava nisso, mas eu ficava só por aí, pelo pensar. Mas houve um dia que eu não sei porquê, não sei o que aconteceu. Um dia em 2018 que eu pensei, eu na altura estava desempregada e estava em casa e lembro-me, não, é hoje, eu vou pesquisar exatamente de onde é que vem a minha carne, o que é que acontece com os animais. E foi a partir desse dia que tudo aconteceu. Porque eu fui para o computador, eu não consigo já dizer qual é que foi o dia em data, mas eu lembro-me perfeitamente do dia em que sentei-me no computador, comecei a pesquisar. Vi algumas partes dos documentários, vi entrevistas, vi partes de filmes, tudo ali naquele dia. E o que me aconteceu é que eu fartei-me de chorar. Chorar. Daste um banho de realidade. E eu levei um banho de realidade, mas de uma realidade que eu não estava à espera, porque apesar de viver no centro do país, eu nunca assisti, por exemplo, àquela matança dos porcos que há muito nas aldeias e das galinhas, eu nunca assisti a nada disso, e então parecia que eu estava ali um bocadinho, não estava à espera daquilo que eu encontrei naqueles documentários, principalmente foi nos documentários. E eu chorei tanto e fiquei um pouco traumatizada. Eu fiquei, mas o que é isto? Eu não quero mais, acabou. E parece agora muito estranho, porque muitas pessoas fazem o processo gradual. Eu posso dizer que até fiz o processo gradual desde pequena até, porque se for a ver, foi desde pequena até quase ali àquele dia. Mas ali a principal diferença foi mesmo aquele dia, aqueles comentários. E eu mudei assim, de um dia
para o outro. Eu decidi, acabou, eu já não quero mais, já não vou comer mais carne, não vou comer mais peixe, nem marisco, nem nada de origem animal, porque depois mesmo os ovos e o leite já não fazia sentido. Porque eu também vi como é que as vacas são tratadas, o que é que lhes acontece. E eu não tinha consciência. Eu não tinha essa. Tanto, nós sempre sabemos ali um bocadinho, não é? Sempre que não são muito bem tratados e isso, mas depois ver a realidade é uma coisa diferente. Nós aprendemos essa parte na escola. Só que eu também aprendi, ou eu tinha a ideia de que elas existiam para aquilo, né? Que é o que hoje me dizem a mim. Mas para que é que elas vão existir? Ou se nós deixarmos de beber leite, elas existem. Elas não existem. Nós éramos a razão para elas existirem. E eu não tinha consciência de que o animal existia sem ser para servir. Não estava a fazer a ligação, apesar de adulta, não é? Não estava a fazer a ligação. E quando me apercebi, a quantidade de peso que nós temos do passado é imenso. Mas depois também não adianta nada estarmos a pensar nisso. Mas eu precisei, em crescida, de ter a tomada de consciência de que elas não são só para aquilo, elas são seres. Isso foi uma coisa muito difícil para eu perceber. E entendo que custa, né? Que as outras pessoas têm que chegar lá. Mas não sei. É difícil. Sim, e depois foi assim, ajudou um bocadinho, eu na altura estar desempregada porque tinha um bocadinho mais de tempo para pesquisar, porque depois não é só retirar o carne e o peixe e fica-se por aí, não pode ser assim. Eu queria, porque eu considero que eu já fazia uma alimentação saudável. Não vamos aqui falar a parte de carne e do peixe, mas também comia pequena quantidade, mas comia sempre muitos legumes, muita fruta, muitos frutos secos, pronto. Mas eu queria continuar a fazer uma alimentação saudável, mas já sem qualquer produto de origem animal. E eu fui pesquisar imenso, comecei a seguir nutricionistas, comprei livros de receitas, comprei livros de nutricionistas. Eu fiquei quase que viciada. Isto é verdade. É verdade. Porque isto já aconteceu há 3 anos atrás, mas eu continuo igual. Eu, quando posso, eu vou pesquisar sobre nutrição, sobre os animais que são para abate, que são para consumo. Eu vou sempre vendo, apesar que eu tenho que ser sincera numa coisa. Aqueles documentários mais fortes, ou mesmo às vezes pequenos certos que, por exemplo, algumas associações da luta para os animais colocam, eu já não os consigo ver todos. Eu não consigo ver muito, porque eu acho que para mim, para a minha cabeça, para o meu bem-estar mental, eu já sei aquilo, mas eu não preciso estar sempre a ver, porque a mim choca-me. Pois. A mim choca. E então, o que eu queria dizer era que depois comecei-me a informar e comecei a mudar certas coisas na minha alimentação. Por exemplo, sementes de chia, eu praticamente não comi, agora como mais, até faço aquilo. Eu nem sabia o que era. Sim, no início também não. Mas a chia não conhecia. Sim, porque há tantos alimentos fantásticos e saudáveis que pelo menos eu não conhecia e ainda não conheço todos. E eu acho essa parte fantástica, porque quando eu vou para a cozinha é uma aventura. É fantástico. É conhecer produtos novos, ingredientes novos, sabores novos, modos de confecção também, às vezes, tudo novo, e isso é fantástico. Isso nos faz bem à saúde. Eu confesso que apesar de lá em casa nós também termos um foco na saúde, quando eu era mais pequenita, né? E em crescida também, mas o foco era a saúde na nossa alimentação. Nós não comíamos fritos. Era muito importante comermos legumes, o açúcar foi sempre muito reduzido e tudo isso era muito importante. Mas eu só comia frutos secos no Natal. Não sei explicar porquê, mas era no Natal que eu comia frutos secos, não comia durante o ano. E depois foi muito engraçado que quando aderi, né, à alimentação e percebi o que era suposto nós comermos diariamente, eu passei a comer frutos secos todos os dias e agora me vivo sem eles, né? Mas é muito engraçado como era uma vez por ano, durante uma semaninha que eu comia frutos secos e agora, pronto. É muito engraçado. Sim, faz muitas alterações e eu acho que são benéficas para a nossa saúde, para os animais, para o meio ambiente. Todas as alterações que nós fazemos são
pronto, são benéficas para todos. Mas nós falamos aqui só da alimentação, mas claro que até para quem nos está a ouvir, não é? Uma pessoa que se considera como eu vegana, não passa só pela alimentação, passa, por exemplo, pela roupa ou pela escolha dos cosméticos ou os produtos de higiene. Claro que eu às vezes eu não consigo tudo, porque eu não tenho às vezes até certezas de algum produto. A 100% não se consegue, não é? Não se consegue ser a 100%, mas eu tento ao máximo não comprar nada de produto que tenham origem animal. Mas, por exemplo, no outro dia, eu vou contar uma história muito rápida. A minha filha está no jardim. A minha filha, ela fez 6 anos, agora há pouco tempo, e ela está no jardim de infância. E no outro dia eu ia para a escola, eu tenho a felicidade de poder ir a pé, levá-la e buscá-la à escola. E então eu fui e estava uma rapariga que eu sei que me segue através da Dona Clementina, que eu já vou-vos dizer o que é, e ela estava a olhar para os meus sapatos. E agora vocês vão achar estranho, mas todos que estão a ouvir, e se calhar até a Gabriela, aqueles sapatos que eu tinha, aquelas sapatilhas, têm pele. E agora parece um bocado estranho, mas eu vou explicar o porquê. Aquelas sapatilhas foram compradas antes de eu ser vegana. Mas alguns veganos podiam pensar assim, então está bem, mas não as usas mais. Eu não acho isso correto, porque aquelas sapatilhas eu não as posso dar. O animal que está lá. Eu já não as posso dar porque elas já estão usadas e eu não iria dar aquelas sapatilhas. Eu vou usar aquelas sapatilhas até elas estragarem. Quando elas estragarem, eu vou comprar outras sapatilhas. Mas aí eu já não vou comprar sapatilha que tem pele agora. E se eu agora, com aquela sapatilha está boa, não é? Vou por exemplo, pô-la na reciclagem, que eu não mando isso para o lixo, eu faço reciclagem de roupa naqueles contentores. Certo. Eu ia colocar lá no contentor e ia comprar umas sapatilhas sem pele. Tudo bem. Mas depois, na minha visão de veganismo, há outra coisa, que é o consumismo. Sim. A matéria-prima que está sempre a gastar o planeta todo. E o que é que eu ia fazer? Eu ia deitar fora as minhas sapatilhas porque têm pele e ia comprar outras. E lá está o consumismo, que não é necessário. Eu também tenho calçado que continuo a usar. Mas, por exemplo, eu tinha um casaco de pele e não consegui usar. O casaco eu também. Isso eu também não. Não sei explicar muito bem porquê, mas provavelmente era a ideia do vestir que estava. Não sei. O casaco eu dei, mas eu tenho calçado, tenho umas botas que gosto imenso da forma delas e vou usá-las até elas deixarem de funcionar. Repara, o meu projeto chama-se Cozinha Vegetariana, porque a terminologia vegetariana é a alimentação 100% vegetal e as outras, aquelas com os prefixos anteriores, é que os ovolactos e os lactos e por aí fora é que dava outra versão. Mas, de facto, as pessoas acham que, por eu dizer cozinha vegetariana, não tenho preocupações com outras partes. E tenho. Mas isso eram outros 500 e pronto. Portanto, tu dizes és vegana e, de facto, eu faço uma vida assim. Faço uma vida em que o meu esforço é para que tudo em meu redor não faça exploração animal, nem utilize, nem explore. Pronto. E, de facto, aquilo que eu tenho anterior à minha transição, e essa é a minha forma de pensar nova, eu uso calçado, mas não compro, é como estavas a dizer, não compro, porque agora sei onde é que posso ir comprar e também tenho, é interessante que eu também tenho, quando vou a algum lado, que sei que vou, ou convidada, mas que está relacionado com a cozinha vegetariana, eu evito levar esse calçado para não haver esse tipo de... Não é? Porque vão olhar para mim de cima a baixo e vão medir se tudo o que eu tenho é ou não autorizado, que é para poderem apontar. É isso mesmo. E nessas alturas não levo. Quando ando mais, digamos que incógnita, eu calço as botas na mesma. Gosto delas e pronto, estou a usar, estou a... É para não ser... É como se o sacrifício do animal que foi utilizado para criar aquele calçado, agora a gente fosse deitar ao ar, né? Porque queriam outras pessoas usar, mas eu ia gastar dinheiro, mais mão de obra, mais escravidão que a gente sabe que acontece nos outros países, né? Depois os caminhões que vêm para cá, o transporte, o gasóleo e por aí fora, tudo isso tem um impacto no planeta. Portanto, é preferível adiar a compra porque eu tenho calçado.
Eu penso assim, dessa maneira, mas depois há sempre aquelas pessoas que nos olham de lado, porque, mas que vegana é esta que faz isto? Sim. Pronto, eu acho que não se deve julgar as pessoas, mas pronto. Não, mas acontece muito. A gente tem é que ter as costas largas e vamos andando para a frente. Não é? Sim, sim. E então aqui no centro do país, quem é vegetariano é quase um ET. E então... É um bocadinho mais diferente, se calhar. De certeza. Eu não moro nem em Lisboa para conseguir mesmo comparar, mas sim, mas é. Muito bem. Então, diz, Gabriel. Eu ia já contar a outra parte. Conta. Sim. Então, e assim, em 2018 fiz essa tal mudança, em 2019, que nós ainda podíamos, porque eu nessa altura eu passava muito tempo do meu dia ou na cozinha, nas minhas experiências, ou no computador a estudar, a informar-me, pronto, era assim. E então, em 2019, nós ainda podíamos receber os amigos e os familiares em casa, e nós aqui sempre gostávamos muito de fazer as jantaradas com os amigos, e o que é que eu fazia? Eu fazia aquela coisa que quase toda a gente diz que não se deve fazer, que é, quando tens uma receita nova, testas-a primeiro, se correr tudo bem, então fazes para o jantar com os teus amigos. Eu não fazia nada disso. Quando fiz os amigos, eles eram as minhas cobaias. Eu fazia muitos pratos, às vezes eu fazia um jantar logo com 3 pratos, não sei quantas entradas, porque eu queria que eles provassem aquilo tudo. Não atei nunca ninguém foi parar ao hospital. Diz, Gabriela. Estava a dizer que nós, que cozinhamos assim, somos umas apaixonadas e a gente quer muito mostrar o amor, não é? É isso mesmo, é bem dito. É isso mesmo. E então, corria bem, os meus amigos e os familiares gostavam sempre muito do que eu fazia. E era engraçado que eu fazia sempre tanta quantidade que eles levavam para casa nas marmitas e depois levavam para o trabalho no outro dia. Aconteceu imensas vezes. E então aí, nessa altura, eu comecei a pensar, bem, eu estou desempregada, se calhar eu devia era de abrir. Eu queria abrir um restaurante, mas um restaurante assim pequeno, acolhedor, quase tocato lá. E o que eu queria era demonstrar também que a comida vegana e vegetariana é boa e não é só alface, e é fácil de fazer e é muito saborosa, pronto, não é ali nenhum bicho de 7 cabeças. E então, naquela altura, eu comecei à procura de um sítio para alugar. Eu queria alugar um sítio para fazer lá o meu restaurante. Só que aqui no interior também é um bocadinho difícil, não há muita oferta, a oferta que há não está em muito boas condições. E demorei muito tempo. Entretanto, entrou 2020 e em março já sabemos todos, não é? Covid, pandemia, foi... E aí, nessa altura, eu assustei-me um bocado e pensei, não, eu vou parar, eu vou esperar um bocado, porque eu não vou abrir agora um restaurante que eu não sei o que é que... Eu fiquei muito desconfiada lá deste vírus. Eu pensei, não, agora vou parar. E parei, mas muito depressa eu pensei, não, eu não vou cá abrir restaurante nenhum agora, se calhar daqui a 1 ano ou 2, não sei, vou ver. Tirei a ideia do restaurante, fiquei assim um bocadinho triste na altura, que eu queria mesmo, era o meu projeto, gostava de fazer, mas pronto, tirei a ideia disso. Mas depois pensei, não, mas eu quero divulgar na mesma, eu quero fazer na mesma comida vegetariana, comida vegana, eu quero mostrar às pessoas. É o meu contributo para o mundo. Era o que eu pensava e é o que eu continuo a pensar. E então eu pensei, então pronto, não vou dar a minha comida no restaurante, mas vou dar as receitas para as pessoas fazerem em casa e aprenderem em casa. E o restaurante iria chamar-se Dona Clementina, porque aqui, onde eu vivo, aqui no Sardual, quase todas as pessoas que têm ali um quintal ou um jardim têm laranjas ou limões, e então eu pensei, bem, eu quero aqui um nome giro, um nome que fosse português, um nome que fosse fresco, cheiroso, assim algo. E então pensei, bem, para o restaurante era a Dona Clementina, não abri o restaurante, o blog ficou Dona Clementina na mesma. E a Dona Clementina Vegan foi assim que nasceu de eu não ter conseguido o meu restaurante, pronto. Mas foi bom, mas tu também se tivesse aberto o restaurante ia ser muito complicado, não é? Porque os restaurantes estiveram quase sempre fechados. Né? Sim, a gente podia dizer assim, não arriscaste, podias ter arriscado. Não era a melhor altura para restaurantes.
Não. Hoje, na altura, fiquei assim um bocadinho mais triste, em baixo, porque eu queria mesmo, mas agora eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz. Que foi o melhor caminho, claro. Sim, e é algo que eu não vou fazer, que eu não vou abrir, não sei, no futuro, nunca se sabe, mas pelo menos agora nos tempos próximos é algo que eu não vou fazer, não. Isto não está previsto. E não foi assim que nasceu a Dona Clementina, onde eu partilho as receitas veganas cá de casa, ou vegetarianas estritas, não é? Que também se usa muito esse termo, não é? Sim, porque o vegano é o estilo de vida, não é? É o estilo de vida, é vegetariana. Sim. Só que como eu no blog até, por exemplo, para um endereço de Dona Clementina Vegan, que é o que eu tenho no blog, no site do blog, no Instagram e no Facebook e no YouTube, que é onde eu estou também, eu coloquei vegan só para que as pessoas percebessem logo o que é. Porque se eu colocasse vegetariano, se calhar as pessoas pensam muito dos vegetarianos como os ovo-lacto-vegetarianos. Se eu colocasse qualquer coisa como vegetariano... Pois, como o meu projeto, é engraçado que há muita gente que eu convido, ou que me dizem, eu era capaz de participar, mas eu não sei bem se a tua dieta é estrita ou não. E eu, mas as pessoas também têm que ir confirmar. Se de facto o meu projeto se chamasse Cozinha Vegan, era mais fácil. Estava lá resolvido logo. Pronto. E foi por isso que eu coloquei a palavra Dona Clementina Vegan, que era apenas para ser mais fácil. Também, se eu colocasse qualquer coisa como vegetariano e estrito, muitas pessoas não sabem o que é. E então foi mesmo... Sim. E então foi mesmo para facilitar que eu fiz isso. Sim. Olha, há bocado nós estávamos a conversar e a Maria estava a perguntar se tu tinhas alguma receita prática para dar. Portanto, tu há bocado falaste do ratatouille, e eu acho que as pessoas devem saber o que é, mas de qualquer das maneiras, um prato que tu gostes de fazer que seja prático. Então eu digo-vos já que é um dos preferidos cá de casa, incluindo da minha filha de 6 anos, que é o tofu à Brás. O tofu à Brás é uma receita que é tão fácil de fazer e que é deliciosa. Basicamente substitui-se não só, mas o bacalhau pelo tofu, também acrescenta-se, que eu penso que na original não leva o alho francês, e eu coloco também. E é uma receita super simples e é muito, muito boa. Mas as pessoas, algumas pessoas em relação a receitas, às vezes é fácil veganizar uma receita. Doces e bolos às vezes é um bocadinho mais complicado. Mas, por exemplo, os pratos principais. Nós temos, por exemplo, o tofu à azeite do pipo, que é aquele tipo de bacalhau à azeite do pipo, em que substitui-se o bacalhau pelo tofu. Outras vezes substitui-se a carne, rojões ou algo assim, pelo seitã. Às vezes, para terem um prato, uma receita boa, é só preciso substituir 1 ou 2 ingredientes. Noutras já não, mas às vezes basta isso. Pois basta. Mas há muita gente... Assim, há pessoas que vivem muito dos pratos tradicionais, não é? Que comem sempre comida com nome todos os dias, como eu costumo chamar. Agora disseste é comida com nome. Mas há quem não coma, e quem não comer não precisa de ter essa ideia de que vai fazer substituição da proteína por outra vegetal, não é? Pode-se fazer de qualquer maneira, sem ter essa preocupação. Mas há muita gente que é fixada, e que percebe-se, porque são criados assim, nos pratos com nome. Então aí fazem-se essas alterações e é bastante fácil. Não sabe ao mesmo, mas é comida boa. Não sabe ao mesmo, e às vezes há ali um ou dois truques. Eu acho que o que falha mais é a textura, porque a textura do seitã e a textura do tofu não são iguais à carne, mas os temperos, como as nossas comidas tradicionais são muito carregadas em tempero, se fizer um tempero assim intenso, a comida vai ter um sabor muito parecido. Textura é que não, na minha opinião. Sim, mas eu acho que não precisa de ser igual, não é? Mesmo o sabor pode ser até diferente, desde que seja saboroso e que as pessoas gostem, está tudo bem, não é? É como quando nós comemos cá em cima eu não comia dessa comida, mas de qualquer das maneiras, essas comidas com o nome, estavas a falar de um bacalhau à Zé do Pipo, não foi? Como comemos cá em cima, ou quando descemos pelo país e comemos lá em baixo, se têm o mesmo nome, mas não sabem igual. Sim. A gente muda o restaurante. O arroz de marisco, por exemplo, acontece muito. Tem um sabor no norte, tem outro sabor no sul, são diferentes, levam outras coisas. Sim. Portanto, é quase a mesma coisa quando a gente põe as nossas substituições. É como mudar de restaurante. É isso. Nunca tinha pensado nisso assim, mas
Sim, é muito melhor. Eu também gostava de falar um bocadinho sobre a minha filha, porque se calhar aqui há pessoas que nos estão a ver e que têm até filhos pequenos. Tem miúdos, sim, quem nos segue tem. E eu tenho uma filha que fez agora há pouco tempo 6 anos, como eu disse, e há 15 dias ela fez os seus 6 anos. E ela é possível nós termos crianças com alimentação vegana ou vegetariana. A minha filha, cá em casa, ela é ovo-lacto-vegetariana. Ela, infelizmente, ainda bebe leite de vaca, não é? Porque ela não nasceu vegetariana nem vegana. Eu dei-lhe o leite de vaca, eu dei-lhe carne e peixe nos primeiros 3 anos da vida dela. E o leite está a ser muito difícil de substituir para ela. Eu não estou a conseguir. E os ovos, ela apenas come os ovos dos meus pais, que são galinhas que estão ao ar livre, são galinhas que é tipo animal de estimação, porque os meus pais não matam aquelas galinhas, e a minha filha come desses ovos. Agora os ovos do aviário, aqueles do supermercado, não, ela não come. Mas cá em casa, desses, ela faz então a alimentação ovo-lacto-vegetariana. E há uma coisa muito, muito importante que eu gostava de dizer sobre isso. Vou contar assim só um bocadinho, muito, muito rápido, que a minha filha esteve comigo até aos 18 meses. E atenção, o que eu vou dizer não pode não acontecer a todas as, por exemplo, a todas as crianças, e eu não sei muito bem a causa, mas eu já lá vou, já vos conto. Que é, a minha filha até aos 18 meses esteve sempre comigo em casa. Depois foi para a creche. Certo. Uma semana depois de estar na creche, ela ficou doente. Pela primeira vez na vida dela. Ficou doente. É costume. E desde aí, até ela fazer os 3 anos, se eu vos mostrasse o monte de folhas, porque eu depois eu guardei todas aquelas receitas que os médicos passavam. E se eu vos mostrasse o tamanho que aquilo tem, ficavam assustados. A minha filha, todos os meses, ela tomava antibiótico. Todos. E às vezes mais do que uma vez. A minha filha tinha muitas infecções respiratórias, era a nível pulmonar. Ela ficou internada no hospital com pneumonia. E ela tinha sempre muitas infecções respiratórias. Passado mais ou menos em 1 ano ou 2, ela começou a ter, o que os médicos chamam de infecções respiratórias do nível superior, ou seja, era tudo garganta, nariz, e o que é que fazia? Otites. Ela começou a ter, já não tinha nada nos pulmões e começou a ter otites. Mas isto era, ela tomava antibiótico a sério, todos os meses. Eu fiquei desesperada, eu já não sabia o que é que havia de fazer. Ela ia à médica de família, ia ao homeopata, ao pediatra e à médica de imunoalergologista. Ela ia a todo lado. Eles diziam que era próprio de ser criança, mas não havia nenhuma criança na sala dela que estava tanta vez doente. O homeopata dizia que ela tinha a imunidade em baixo, ela também fez algum tratamento homeopático, ela fez outros tratamentos, por exemplo, da médica de família, e não melhorava. E os médicos começaram a dizer, a partir dos 6 anos, as crianças têm a imunidade mais ou menos igual a um adulto, ela a partir dos 6 anos ela vai começar a ficar menos doente, mas eu não me conformava com isso, eu 6 anos. Tinhas que esperar até lá? Então, eu pensava, mas eu não pode ser, a minha filha não pode tomar tanto antibiótico, isto para a vida dela, isto vai ser muito mau, e eu fiquei muito preocupada. Mas pronto, eu fazia os tratamentos que os médicos diziam, não sei, eu já não sabia o que é que havia de fazer. E naquela altura, em 2018, quando eu mudei a minha alimentação, ela também mudou. Porque ela começou... Nessa altura, ajuda-nos, tinha 3? 3, ela tinha 3, e começou a comer aquilo que eu comia, porque os miúdos nessa idade é muito por imitação, não é? E então ela começou a comer aquilo que eu comia e ela própria, aos poucos, ela foi rejeitando a carne, mesmo quando alguém lhe perguntava se ela queria, ela deixou de querer comer a carne e o peixe. E eu não sei, a sério, eu não sei o que é que se passou, mas passado uns meses, isto não foi logo, mas passado assim uns bons meses, ela deixou de ficar doente. Não sei se foi a mudança da alimentação, mas foi a única coisa que eu alterei. É possível. Claro que... E até que no dia em que lhe tiras o leite, no dia em que ela deixar de beber leite de vaca, ela ainda vai ficar melhor. Pois vai. O leite é um veneno. Sim, por várias razões, não é? Porque tem antibiótico lá dentro, porque tem
hormonas de crescimento, não é? Hormonas de crescimento, aquilo é para um bezerro que vai ter 500 quilos, não é para uma criança que vai ter 60 ou 70. Não, eu li o leite. Sim, não faz sentido. Mas aquilo que te aconteceu a ti, é assim, os meus filhos também estiveram comigo até aos 2 anos e meio, mais ou menos. Eles entraram para a sala dos 3 anos. E no caso do primeiro filho, ele nunca tinha tido febre, nem com as vacinas. Portanto, era uma criança que até aos 2 anos e meio nunca tinha tido nada. E quando entrou na creche, ficou doente todas as vezes. Todas as semanas estava doente. Entrava lá, ficava doente, vinha para casa curar e ficava uma semana em casa. Ia para lá, eu estava 3 dias ou 4, apanhava mais outra. Andamos assim quase 1 ano e meio. Foi uma coisa muito terrível. Isso é que eu estava a dizer que é costume eles estarem em casa protegidos, chegam lá e apanham os bichos todos e têm dificuldade em gerir o bicho dentro do corpo, não é? Por causa de não estão habituados a reagir assim, não há anticorpos ainda. E isso é costume. Mas em relação à alteração da alimentação, é muito provável que tenha sido por causa da alteração que fizeste à comida da tua miúda, porque a carne e o peixe são inflamatórios, não é? do corpo. Eles trazem muito antibiótico lá dentro e, para além disso, eles inflamam os nossos tecidos. Se uma pessoa tem geneticamente uma informação de ser propensa para a doença respiratória, é normal que, tendo aquele tipo de alimentação, aquilo aconteça mais vezes e depois deixe de ter, não é? É possível, é muito possível. Sim, porque ela não tirou só a carne e o peixe, ela incluiu na sua alimentação coisas que, por exemplo, sementes, que nós não comíamos de antes, apesar de eu considerava uma alimentação saudável, mas agora é muito mais rica. E eu acho que foi isso tudo, eu acho que foi isso tudo que a ajudou, que ajudou a imunidade dela a reforçar-se. E agora, eu digo, ela, o ano passado, tomou uma vez um antibiótico por causa de otites, uma vez, e no outro ano, antes, uma vez. Isto é uma coisa... Eu há 3 anos atrás, ou 4, não é? Quando ela estava sempre doente, se me dissessem uma coisa dessas, eu não ia acreditar. E eu perguntei aos médicos o que é que aconteceu. E nenhum deles me sabe explicar. Claro. Porque normalmente é aos 6 anos, não é aos 3. Não, e não é. E depois isso, eu acho, o nosso corpo tem, de X em X tempo, tem uma alteração, de facto, celular que muda um bocadinho o nosso caminho. Mas essa frase que tu disseste, aos 6 ela vai ser assim, parece muito mito, não é? Aquela coisa que a gente ouvia nos médicos antigamente, em que, ele quando chegou aos 7 anos ficou melhor, deixou de ter não sei o quê, ou deixou... Sim. Acontecem certas coisas, mas não é tiro e queda, não é assim uma coisa milagreira que a criança vai deixar de estar doente e que nós temos que aguentar daqui até lá que ela esteja sempre doente, não é? Não faz muito sentido, apesar de haver, de facto, alguma renovação celular de X em X tempo no nosso corpo. Mas eu confesso que acredito que tenha sido a introdução dos alimentos bons que nós temos na nossa dieta, não é? Que nós não costumávamos comer, porque esses são anti-inflamatórios. Né? Pois, isso mesmo. Ajudam a renovação celular, ajudam os tecidos a serem mais fortes e é por isso que nós temos que apelar, mesmo na nossa alimentação, à variedade. Né? Nós termos um prato com muita cor hoje e no próximo ser outra cor diferente, para nós estarmos sempre a ingerir alimentos diferentes, com características diferentes, que nos vão ajudar em várias partes do corpo. Né? É também importante para nós a variedade, não é só não comer animais. Não passa só por isso. Óbvio. Diz? Se estivermos a pensar na saúde, como é o nosso caso, o nosso particular, não pode ser só tirar o animal do prato, é introduzir coisas que nos sejam benéficas para nós, claro. É isso. E eu, para mim, os médicos não sabem exatamente o que é que aconteceu, mas para mim, eu acho que foi a alimentação, pronto. Mas fico bem, eu fico super contente, porque ela hoje em dia é saudável e tem muita energia. E é uma criança igual às outras, não pensem que às vezes, ela não come carne nem peixe, ela não tem força para nada, não, ela tem, é igual a qualquer outra criança. Eu tenho em casa um veganinho, o meu mais pequenino tem 3 anos e meio, faz 3 anos e meio hoje. E, hoje? Pronto, parabéns. Os 3 anos e 3 meio. E mais, sim. Nós hoje celebramos comendo pizza caseira. Boa. Sim, também é bom. Ela, por acaso foi engraçado que agora já ia baralhar os assuntos, não, mas ele faz 3 anos e meio hoje, mas o miúdo é um miúdo que eu acredito que no futuro vai ser ginasta de qualquer coisa, vai ter que ter desporto na vida dele, porque ele é muito saltitão, é demasiado mexido para a idade que tem
e forte fisicamente e é vegano de nascença. Portanto, coitadinho, né? Se comesse só alface, né? E ele não conseguia fazer nada, não tinha força para nada, mas ele é muito forte. Para uma criança com 3 anos, percebes? É ágil, é arriscado e nunca comeu nenhum produto de origem animal, portanto, não é por aí. São tudo Eu tenho imensa pena, e cada um tem o seu timing, não é? Para isto, eu tenho imensa pena que a Iris não tenha já nascida vegana ou vegetariana, mas não aconteceu e não dá para voltar atrás e temos que seguir. O meu primeiro, mas repara, o meu primeiro também não aconteceu. O meu primeiro só mudou aos 4 anos quando eu decidi, quando eu percebi que tinha estudado o suficiente para arriscar mudar a alimentação dele, porque eu já tinha mudado a minha, mas é muito complicado nós termos a certeza de que não vamos fazer mal à criança, não é? Porque nós sentimos. Sim. Aliás, nem tudo se sente, mas há muitas coisas, muitas alterações que nós fazemos à nossa alimentação e que nós sentimos no nosso corpo, as coisas boas e as más. Mas quando damos a comer à criança, nós não temos a certeza de como ela se vai sentir, se lhe vai fazer falta ou não. E, portanto, eu acredito que os pais tenham dificuldade em tomar essa decisão sem ter a certeza. E eu li muito depois, na altura em que queria ver se conseguia mudar a alimentação dele, se não estava a fazer uma coisa errada, porque não há muito apoio médico, né? E, portanto, nós, se queremos andar para a frente, às vezes temos que o fazer sozinhas. E então li muita coisa. E quando percebi que, de facto, era possível e mais saudável, eu fiz nele. E ele teve, numa semana, uma alteração incrível. Eu digo isto muitas vezes porque foi muito notório. Ele já comia a minha alimentação toda, ou seja, os feijões, os legumes, as sementes e os frutos secos, ele já comia. Mas depois, ele tinha também um bocadinho de proteína animal. Muito pouca, mas tinha. Quando eu lhe atirei, eu só lhe tirei aquilo, não mudei nada do resto, porque ele já tinha na alimentação dele, porque comia a minha. Quando eu lhe tirei, ele passou a saltar. Era muito mais parado, passou a ser muito mais mexilhão naquela semana. Foi muito visível, percebes? Eu só lhe tirei a carne e o peixe. E, portanto, acredito que... Mas eu também não sabia antes, não conseguia arriscar, e eu também não era vegana quando ele nasceu. Portanto... Pronto. Cada um tem o seu tempo. Claro. É aos poucos. Olha, e a tua miúda, como é que fazes com ela na escola? Ela come na escola a comida de lá ou come a comida que tu mandas? Não. Eles têm lá o refeitório e eles comem todos juntos. Aqui eu estou num grande dilema que eu não sei o que é de fazer, porque é assim, a Iris em casa come ovo-lacto-vegetariana, como eu já expliquei. Na escola eu ainda não pedi as refeições, porque ela pode ter refeições vegetarianas. Mas eu tenho aqui um problema, digamos assim, uma situação que eu não sei como resolver, que é, sim, a Iris não come carne nem peixe, mas hambúrgueres, salsichas, ovos e os panadinhos da escola, para ela não são carne. E ela, na escola, ela come estas 4 coisas. Quando há, ela come estas 4 coisas. E eu já lhe disse que aquilo, eu já lhe expliquei, porque eu vou-lhe sempre explicando, isto tem que se explicar sempre tudo às crianças. Eu já lhe expliquei, não lhe mostrei ainda nada traumatizante, não é? Vou eu explicar. Eu acho que não se mostra, porque eles têm que perceber pela lógica. Não é preciso chocar crianças pequeninas. Pois, não. Não acho que e então, o meu problema na escola com a refeição dela na escola se eu vou mudar, se eu vou pedir à escola para ela comer sempre vegetariano, ela, quando não há estas 4 coisinhas que eu disse, ela vai comer, vai ficar bem, porque ela está muito habituada, não há problema nenhum, ela come super bem. Agora, o problema é depois, naqueles dias em que, por exemplo, aparecem os panadinhos, os douradinhos, aquele que tem o peixe lá dentro, que ela gosta, ou o hambúrguer, por exemplo, ela vai querer comer aquilo e não vai ter. E os colegas vão estar a comer e ela não vai poder comer, não é? Porque não há para ela tem um prato diferente. E eu acho que isso iria prejudicar a ideia que ela tem da sua alimentação. Porque eu acho que no presente e no futuro podia até prejudicar, digamos, o vegetarianismo dela. Porque ela iria pensar como que aquilo era um castigo. Agora tenho aqui o meu prato vegetariano, eu não quero comer isto porque eu quero comer o hambúrguer igual ao do meu amigo. E ela ainda é muito nova. E então, por isso é que eu ainda não pedi a comida vegetariana. Mas depois, há outros dias, como por exemplo, no outro dia era uma maçada de peixe, em que havia a massa junto com o peixe e tudo misturado. Ela não come o segundo. Come, por exemplo, só a salada. E isso também me preocupa porque ela come sopa, salada e fruta. E eu acho que isso não chega. Não chega, não? Porque quando está tudo misturado, eu depois tento compensar no resto do dia, nos lanches, por exemplo,
e no jantar. Mas ali, aquele almoço, que também é muito importante, ela já rejeita a carne e o peixe, retirando estas 4 coisas. E eu agora, eu não sei muito bem o que é que eu vou fazer. É assim, tendo em conta que tu cozinhas, né? Se estivéssemos a falar com uma pessoa que não cozinha, mas tu cozinhas, então o que tu tens, o que eu faria, não é o que tu tens, é o que eu faria, era em casa fazer igual ao que ela gosta na escola, na versão vegana. Mas isso nós já fazemos. Pronto, mas pedagogicamente mostrar-lhe que aquilo que estás a comer em casa, nesta forma, panadinho e tal, é possível, não é? Mas o que está na escola é carne e peixe. Ela tem que perceber que é carne e peixe, porque ela vai aprender isso no ano que vem. Quando ela entrar na escola e depois estiverem a falar no processo alimentar, ela vai saber essas coisas todas. E depois também se pode sentir defraudada, percebes? Não, mas eu falo com ela sobre muito. Eu estou muito tempo com a minha filha e explico-lhe tudo, muito. E ela sabe que aquilo é carne e peixe. Ela sabe. Mas ela diz, oh mãe, mas aquilo eu quero comer. E eu não quero dizer-lhe, obrigá-la e dizer assim, não, mas tu a partir de agora não vais comer. Não deixes que vais ter comida vegetariana e é isso que tu vais comer. Tem que ser uma, isso é muito negativo. É isso. Ela já rejeitou muita carne e muito peixe. Eu acho que ela vai se tornar mesmo vegetariana ou lacto-vegetariana, mas não é já. Eu acho que isto é um processo que ela tem que fazer, até com o crescimento dela, até a nível, não é, cognitivo, tudo aquilo que ela vai percebendo, mas não é já. Ela tem 6 anos e há certas coisas que, pronto, que ela ainda não sabe. Mas isso é uma opção familiar, não é? Porque naturalmente que ela ser vegetariana, em termos desenvolvimentais, só acontece daqui a uns anos, não é agora. Agora, com 6 anos, a decisão é dos pais, não é? O que eu quero dizer é, não penses que era provável ela decidir agora. É muito raro uma criança com 5 ou 6 anos conseguir dizer que não quer comer mais por ela própria. É mais porque as pessoas, os pais os levam a fazer assim o caminho, não é? Eu se desse a escolher ao meu filho, não dou, mas se eu desse a escolher ao meu filho mais velho o que é que ele queria, ele se calhar com essa da influência dos outros quereria outro caminho, mas ele é muito feliz comendo a comida que eu lhe levo, percebes? Porque eu faço a comida para ele. Há aqui uma sugestão também, que era outra hipótese, espera lá, vamos ver o que é que diz aqui a Soraya. A Soraya está a perguntar se não há hipótese de tu levares comida e fazer parecido com a emenda da escola. Eu não sei, eu nunca perguntei isso, mas com esta situação toda do Covid, que não se pode levar praticamente nada para a escola, Depende das escolas. eu não sei se isso seria possível, não sei. Por acaso foi algo até uma boa ideia e agradeço à Soraya, mas não sei. E, não sei, não consigo. Não sabes, claro, agora não respondes, mas depois tens que perguntas para ver o que é que acontece. Porque olha, há aqui outra sugestão. Ela pergunta se é possível tu escolheres os dias que queiras que ela coma a comida vegetariana. É porque às vezes eu sei que é possível. Ela nesses dias tem a carne e o peixe que ela não quer. Tu sabes provavelmente a emenda com antecedência. Sei. Tu podes dizer que nesse dia queres o prato vegetariano. Mas é que isso aí é uma questão que eu vou ter que perguntar na escola. Mas será que não é ou escolhe-se o vegetariano ou escolhe-se o Depende outro? das escolas. Às vezes, eu não porque, sei por dizer. exemplo, se eu pensar, porque eu pensei em fazer isso, naqueles 4 dias de exceção, ela comia igual aos outros. Nos outros todos, ela comia o vegetariano e eu sei que ela iria comer bem. Aqui o problema é, será que a escola aceita? É que se houvesse muitas pessoas a escolher todos os dias, um dia quer uma coisa, outro dia quer outra, outro dia quer outra, em termos também de gestão da escola, eu acho que isso seria muito complicado. Mas tens que perguntar porque há escolas que fazem essa gestão muito bem com muitas pessoas diferentes. Porque se tu pensares que há gente que tem alergias alimentares, a escola tem mesmo que fazer menus distintos. E, portanto, a escola tem de estar preparada para essas distinções. Algumas escolas aceitam bem essas alterações sem questionar. Portanto, é uma pergunta que, de facto, podes fazer. Porque aqui, se for uma escola pública, tem de fazer a opção do prato vegetariano todos os dias. Sim, todos os dias. O meu problema é que eu teria que escolher... Que ela comece... Sim, já percebi. Só alguns dias.
Sim. Porque, por exemplo, eu fui ao site da escola para ver, que é lá onde eu vejo a ementa, e está lá a dizer que quem quiser escolher a comida vegetariana só esporadicamente tem que o fazer com 3 dias de antecedência. Mas é apenas só essa informação. E quem quer sempre, por exemplo, por semana escolhia 2, 3 dias, se calhar 3 ou 4 dias de vegetariano. E escolhia, é porque eu tenho que depois escolher os dias exatos. E eu não sei se eles sim, tens aceitam. que ter os 3 dias, mas eu acho que é possível, por isso é que é uma questão de perguntar. Olha o que diz aqui a Célia. A Célia diz que ela trabalhou no refeitório de uma escola e é possível, temos que avisar uns dias de antecedência. Pronto, é isso. Não, mas é possível, porque hoje há tanta heterogeneidade nas pessoas, na forma delas comerem, com as alergias, há muita maior quantidade de crianças agora que têm alergias alimentares e, portanto, as escolas têm que estar muito atentas e têm que saber se conseguem fazer um menu diferente ou não. E não estou a comparar o vegetarianismo com uma alergia alimentar, não é por aí, mas é uma alteração na dieta tradicional ou nos pratos que eles oferecem. E isso já é um bocado obrigatório que se tenha disponível nas escolas. E sendo uma escola pública, as escolas privadas regem-se como querem, não são obrigadas a fazer estas coisas, mas as escolas públicas já têm uma legislação simpática de proteção ao vegetarianismo, digamos assim, e o apoio é fácil. É mesmo só uma questão de perguntar, porque não vais ferir ninguém. E porque a única coisa que pode acontecer é dizerem-te que não, e ficas na situação que estás, portanto não há alteração. Sim. É isso. Eu tenho mesmo que ver, porque cada vez mais a Iris rejeita, e agora ela não come mesmo nada de carne nem peixe lá na escola, não, sem ser aquelas tais 4 coisas, não come. Claro. Sim, claro. é isso. Mas ela sabe. Certo. Agora diz-me uma coisa, entretanto, com o confinamento todo, tu estás a lançar o teu projeto, tens o blog, e o que é que tens feito? Fala-me que tens feito uns diretos com receitas, não é? Sim. Sim, para dinamizar, porque no início, digamos assim, que eu não dava a cara. Eu tenho um peluche, que é a Dona Clementina, e era ela que aparecia. E eu reparei que isso não estava a resultar lá muito bem. E então, desde que eu apareço, que eu falo mais com as pessoas, que eu faço os diretos, normalmente, proximidade, sim. E então, normalmente, são todos os domingos às 3 horas, eu faço um direto com uma receita. E muitas vezes eu coloco sempre os ingredientes antes e muitas pessoas transformam o direto num workshop e fazem junto comigo. Ao mesmo tempo, divertidíssimo. Sim. E desde aí que eu apareço e que eu falo com as pessoas, eu tenho visto que a Dona Clementina já está a crescer mais, já está a transformar, e eu acho espetacular. E lá estão lá pessoas mesmo espetaculares. Eu às vezes digo assim, sigam-me no Facebook, para ser mais fácil, não é? Digo assim, sigam-me no Facebook, no Instagram, mas quando eu não penso na palavra sigam, eu penso mais estejam lá comigo, na Dona Clementina. Claro. E há pessoas que me fazem e depois enviam umas fotografias. Já houve pessoas que até, inclusive, enviaram, por exemplo, uma das receitas preferidas dessas pessoas. Já há ali uma comunicação e até uma relação que eu acho que está-se a transformar em algo muito, muito especial. Eu estou a gostar mesmo muito. Ainda bem. Eu dá-me a ideia de que se cria uma comunidade, né? É pequenina, mas depois ela vai crescendo. Ela é pequenina ainda, é verdade. Também um blog normalmente para não crescer... é assim tão pequenina, que eu acho que a Dona Clementina já está crescidote, mas mesmo assim a gente gosta sempre de ficarmos quentinhos com mais gente, não é? É isso mesmo. É para crescer. Mas eu estou a gostar imenso, porque na Dona Clementina não estão lá só veganos e vegetarianos. Na Dona Clementina estão lá muitas outras pessoas que ou querem mesmo mudar a alimentação de forma assim um bocadinho mais radical, digamos assim, não tem nada de radical, mas pronto, mudar bastante, e há outras pessoas que não, e nem nunca vão deixar a carne, mas elas estão lá, estão curiosas, porque muitas vezes são produtos novos, são receitas novas, e elas querem reduzir. Há imensa gente que quer, não pensa em eliminar completamente, mas pensa em reduzir, e eu tenho muitas pessoas na Dona Clementina com essa ideia. E eu acho que fico sempre a ganhar, e as pessoas também, porque se eu posso eliminar algumas refeições com carne e peixe daquelas pessoas,
Eu já estou a fazer bem àquelas pessoas, porque de uma maneira ou outra vai desfazer bem até, por exemplo, à saúde, e aos animais, e ao planeta, a toda a gente. Por isso, mesmo que eu não consiga que aquela pessoa deixe completamente a carne e o peixe, mas que reduza, eu já estou a ganhar e é isso que eu quero. Estamos todos, lá está. Esta história aqui das lives e das partilhas das histórias de vida também veio por aí, porque é importante que as pessoas vejam que são pessoas comuns que fazem esta vida, não são só as elites que andam aí a largar notas para comer, não é? Nós conseguimos comer na mesma, toda a gente consegue comer desta forma. E depois também as pessoas percebem que a redução não é necessário só fazer parte da comunidade por inteiro, mas a redução também contribui para que não haja tantos animais a serem mortos, não haja tanto impacto no meio ambiente e, portanto, é tudo positivo. Mesmo que não sejam pessoas que sejam completamente vegetarianas, é positivo, é sempre positivo todas as pessoas que a gente consiga levar connosco, nem que seja por um dia ou por um bocadinho. É isso mesmo, eu fico contente, mesmo com este pouco, eu já fico muito contente. E há uma coisa que eu não faço na Dona Clementina, eu estou a partilhar na Dona Clementina, no Facebook, este direct. E pela primeira vez as pessoas estão a ouvir falar sobre isto tudo, porque eu nunca falei, principalmente sobre o sofrimento animal e aquilo que eu acho mesmo atroz ou horrível, mas é a primeira vez que eu estou a falar e que as pessoas na Dona Clementina me estão a ouvir falar sobre isto, porque eu acho que se eu falar demasiado sobre isso, se eu até demonstrar certas coisas, eu acho que algumas das pessoas que eu tenho lá vão sair. Porque há pessoas que não querem deixar a carne e o peixe, eu acho. Há pessoas que não querem deixar a carne e o peixe, mas também não estão interessadas em saber lá muito como é que os animais são tratados. Ainda não chegaram, talvez algum dia cheguem lá, mas ainda não chegaram a esse ponto. E se eu vou, e se eu estou sempre a insistir, a falar nisso, e eu acho que eu vou afastá-las, e eu não quero isso, eu quero que elas fiquem lá comigo. Sim, sim. Mas depende do público. Há público, de facto, que não quer ser chamado a... que não quer ver ainda, mas um dia vai ver, com certeza, porque o caminho é por aí, não é? Sim. Olha, tenho aqui uma frase bonita da Rosa que diz: eu é que já ganhei contigo. Oh, Rosa, muito obrigada. É uma das pessoas que está comigo na Dona Clementina, é a Rosa. E a Rosa ainda come carne e peixe, mas já faz várias substituições. Eu fico super feliz por isso. Claro, portanto ficamos todos mais contentes. Olha, nós hoje começamos com um início difícil, de facto nunca tinha acontecido, mas a conversa depois correu bem e eu tenho-te agradecer teres vindo cá conversar um bocadinho connosco, falar um pouco do teu percurso e sobre o teu projeto. Obrigada, eu é que agradeço imenso. Obrigada. Eu agradeço-te muito a vinda e desejo-te muito sucesso. Nós precisamos de sucesso para estes nossos projetos. Igualmente para o teu projeto, do Amar por Dois. As pessoas que estão a ouvir pela Dona Clementina, que vão lá ver o Amar por Dois, daqui da Gabriela, está bem? Estou aqui a fazer um apelo. Vão lá dar uma força, está bem? Porque o pessoal também dupla. Sim, é isso mesmo. Olhem, eu agora vou-me despedir deles, mas não desligues que a gente já fala a seguir, está bem? Ok. Não desligues. Obrigada. Até já. Olhem, obrigada. Isto hoje começou muito difícil, foi atrasado, peço-vos desculpa porque não é uma coisa que eu gosto de praticar, o atraso, mas de qualquer das maneiras tínhamos problemas técnicos que só se conseguiram resolver um bocadinho mais tarde, mas eu agradeço-vos muito terem ficado aí, terem esperado e terem conseguido estar connosco até agora. Se puderem ver, ponham para trás para ver como é que tudo começou, como é que foi atribulado o início. Vejam o canal do YouTube, sigam o canal, porque é sempre simpático vocês poderem ver as gravações todas. Quando não conseguem vê-las em direto, veem depois mais tarde, porque estão lá gravadas. Façam um gosto na publicação, que é para nós sabermos, ou eu saber que vocês estavam aí, que estiveram a ver. E obrigada pelos vossos comentários, apareçam sempre. Nós para a semana vamos ter outro convidado masculino a conversar aqui nas nossas vidas vegetarianas. É o Nuno Meireles, e se não estou enganada, agora era giro se eu estivesse enganada, mas nós para a semana estamos aqui outra vez, na quinta-feira às 9, para conversar sobre vegetarianismo, sobre o percurso e os caminhos que se têm feito neste mundo mais verde. Conto com vocês, daqui até lá espero que fiquem muito bem, ok? Beijinhos.